Graça e paz, irmãos. Vamos compartilhar a palavra que está no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 2, versículos 11 e versículos 12. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Qual é o sinal? Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Até aqui a palavra de Deus. Senhor, nesse momento eu quero apresentar a Ti os nossos corações, as nossas vidas. Que a graça do Senhor possa estar presente em nós nesse momento. Que o Senhor nos capacite a entender a Tua palavra. Que o Senhor enche o nosso coração para que possamos crer em tudo que os profetas revelaram. Abra o nosso entendimento e multiplique sobre nós as Tuas bênçãos nesse dia. É o que eu te peço em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, o tema dessa mensagem, né? Hoje é Natal, nós vamos falar sobre o bebê enfaixado. Esse sinal que Deus deixou nas Escrituras e que reveste-se de uma majestade, de uma glória, de uma pureza magnífica para a nossa vida. O evangelho da prosperidade é muito diferente do Natal de Jesus. O evangelho da riqueza, o evangelho do glamour é totalmente desfeito diante do nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo se deu numa ocasião extremamente pobre. Lá vai José e Maria para o recenseamento, pelo fato de que José era da tribo de Judá, e eles precisam passar por aquele processo político, e no meio do caminho, um carpinteiro, um homem pobre e uma jovem recém-casada, grávida, tem o seu filho em uma vila pequenininha, que é a vila de Belém. E nesse contexto de fragilidade, de pobreza, de escassez, Deus abre os céus e se revela para nós. Daqui a pouco eu estarei indo para uma festa de Natal com a minha família. E provavelmente lá vai ter comidas maravilhosas. As pessoas vão estar bem vestidas, luzes vão estar por todos os lados. Olha para a cidade hoje, vai nas praças da cidade, as luzes brilham por todos os lugares. A beleza emana da cidade, a beleza dos símbolos de Natal, a beleza do Papai Noel, o vermelho do Papai Noel, o verde das árvores, tudo isso é muito bonito. Creio eu que tudo isso simboliza a fartura que teremos quando estivermos na eternidade com o Senhor, na mesa do banquete com o Senhor. Creio que essas coisas representam isso para mim, mas agora eu quero chamar a sua atenção não para esse glamour do Natal, não para essa glória do Natal, não para esse brilho do Natal. Eu quero chamar você para a pobreza, a fragilidade, a incapacidade que existe nas circunstâncias do nascimento de Jesus. E, irmãos, se não fosse o dono da estalagem que concedesse um lugar para que Maria pudesse ter um filho, num estábulo desativado, provavelmente as circunstâncias do nascimento de Jesus seriam piores, porque quando José e Maria chegaram na cidade, a cidade estava lotada e não tinha lugar para eles se repousar naquela noite. Provavelmente, aqui já é uma especulação,
Havia quartos caros se José tivesse condições de pagar. Mas ele, como ele não tinha, e os quartos pobres estavam todos lotados, e aquele homem, né, a primeira graça do Natal, ela acontece quando o dono da estalagem decide, pela infinita misericórdia dele, oferecer para Maria e para José um lugar para eles passarem a noite naquele estábulo desativado. Entenda uma coisa, aquele estábulo não estava em atividade. Chesterton, acho que é nesse livro aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Esse livro aqui, ó, Ortodoxia do Chesterton. Se não for neste livro, é no Homem Eterno. Tá aqui também, também. No Homem Eterno ele fala sobre... Não, é no Homem Eterno, não é no Ortodoxia. Ele fala sobre as circunstâncias do nascimento de Jesus, e provavelmente ele teria nascido em uma caverna. Então era um estábulo desativado, que era uma espécie, era uma caverna distante um tanto da cidade, e Jesus nasce ali. E ninguém sabe onde foi o nascimento de Jesus. Ninguém sabe onde Jesus nasceu. O símbolo que ficou para nós do nascimento de Jesus é a manjedoura, ok? Mas o local em si, ninguém sabe. Eu anotei algumas coisas aqui. Um local sem importância, um local sem pessoas glamourosas, um local onde não havia riqueza nem luxo, um local onde havia um homem fragilizado, um tanto quanto envergonhado na sociedade por estar casado com uma mulher grávida, pobre, e que tem que fazer o parto do seu filho em um local humilde e simples. E recebendo a visita, aqui no texto, né, essa palavra ela foi dada para os pastores que estavam fazendo hora extra, pastores pastoreando as ovelhas de noite, trabalhadores simples. Você vê, depois você vai ler os textos dos Reis Magos. Os Reis Magos chegaram lá no nascimento de Jesus, já tinha bastante tempo que Jesus já tinha nascido. Há alguns estudiosos que falam que ele já era um menino já maduro, velho, com uns 3, 4 anos. Mas a primeira visita que Jesus recebe é a visita dos pastores. E a mensagem que Deus dá para os pastores é essa: vocês vão receber o Salvador. Ele nasceu. Olha que interessante. As primeiras pessoas que Deus anuncia o nascimento do seu filho são os trabalhadores, os pastores pobres, frágeis, que estavam ali cuidando das ovelhas, apacentando as ovelhas. E aqui é uma passagem muito interessante, gente. Essa passagem é muito interessante. Eu vou ler mais uma vez. E isto vos será por sinal. Qual é o sinal que é o Filho de Deus? Achareis o menino envolto, presta atenção, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então aqui um bebezinho sentindo frio, um bebezinho vulnerável, um bebezinho que qualquer um pode tirar a vida a qualquer momento. Foi nessa vulnerabilidade, nessa pobreza, nessa abertura que Deus manifestou o seu imenso amor no Natal. Isso significa, preste atenção, que o Natal fala sobre a nossa fraqueza. O Natal fala da nossa pobreza. O Natal fala da nossa fragilidade. O Natal fala da nossa incapacidade. O Natal fala da nossa pecaminosidade. E Deus olha para tudo isso e fala assim: eu vou encher a sua vida com a glória do meu filho. Eu vou encher a sua vida de significado, porque a glória do meu filho nasceu. Porque eu invadi a história. Eu invadi a humanidade. Eu entrei na realidade. Cheguei.
Deus dizendo assim: cheguei, agora eu cheguei aqui, Israel, você que me ouve, eu cheguei aqui para colocar as coisas em ordem, eu cheguei aqui para mudar a sua fragilidade, eu cheguei aqui para transformar a sua realidade, eu cheguei aqui para salvar você dos seus pecados. Essa é a mensagem do Natal. Maria, José e os pastores receberam o Senhor. Pessoas fracas e pobres receberam o Senhor no Natal. Recebeu o amor escandaloso de Jesus Cristo. Esses homens pobres receberam o amor escandaloso de Jesus Cristo. Isaías 45, 23, deixe-me ler essa passagem. Isaías 45, 23, está escrito assim: por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda língua. Olha que impactante esse texto, né? Depois o apóstolo Paulo vai retomar esse texto lá nas suas cartas. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele cujo qual todo joelho se dobra diante dele, aquele cujo qual toda língua confessará o nome dele, nasceu em um ambiente pobre, simples, humilde, para representar a nossa pobreza, a nossa humildade, a nossa fragilidade. Que nesse Natal você mantenha essa palavra no seu coração. Eu sou frágil. Como que eu vivo a minha vida nessa fragilidade? É o Natal. É o Natal de Jesus que capacita você a viver essa fragilidade. Tem uma passagem no Hobbit, no Senhor dos Anéis, onde os Frodo, Merry, Pippin e Sam e a sociedade do Anel está pensando o que fazer com o Anel. Eles querem tomar uma decisão. O que nós vamos fazer com o Anel? Vamos destruir esse Anel de que forma? E ali, no conselho de Elrond, o Frodo decide: não, eu vou levar o Anel até a montanha e vou destruir o Anel na montanha. E aí, aqui a gente tem um texto que mostra uma coisa muito bonita. Deixa eu ler para você. Na página 294. É um diálogo entre o Bilbo, o bolseiro, e o Frodo. Frodo aceitou agradecido. Também há isto, disse Bilbo, trazendo um pacote que parecia muito pesado em relação ao tamanho. Desenrolou várias camadas de tecido velho, e ergueu uma pequena camisa de malha metálica, tecida com muitos anéis, bem próximos uns dos outros, quase tão flexível como o linho, fria como o gelo, e mais resistente que o aço. Brilhava como a prata iluminada pela lua, e estava adornada com pedras brancas. Com ela havia um cinto de pérola e cristal. É bonita, não é? Disse Bilbo, erguendo-a contra a luz. E útil? É a malha dos anões que Thorin me deu. Peguei-a de volta em Gran Cava antes de partir e a coloquei na bagagem. Trouxe comigo todas as lembranças de minha viagem, com exceção do anel. Mas não esperava usar esta, e não preciso dela agora, a não ser para olhá-la algumas vezes. Você mal sente o peso dela quando a veste. Vou ficar. Bem, acho que vou ficar. Vai ficar estranho usando isso, disse Frodo. Exatamente o que eu disse para mim mesmo, disse Bilbo. Mas não se importe com as aparências. Você pode usá-la embaixo da roupa. Vamos lá. Você tem de partilhar esse segredo comigo. Não diga para mais ninguém. Mas eu ficaria feliz em saber que você está usando esta mitril. Imagino que ela entortaria até as espadas dos cavaleiros negros.
concluiu ele em voz baixa. Muito bem, vou levá-la, disse Frodo. Bilbo o vestiu, agora aqui que é a parte interessante, ó. Bilbo o vestiu com a malha e prendeu ferroada. Ferroada é a espada que ele deu por Frodo, no cinto reluzente. Então Frodo vestiu suas surradas calças e sua túnica e o seu casaco em cima do mitril. É isso que é o Natal. Jesus olha para a nossa pobreza, para a nossa fragilidade, diante de uma jornada, porque o Natal é o início da jornada. Aí Jesus, como Bilbo, dá uma túnica de mitril para nós. O apóstolo Paulo fala da couraça da justiça, uma túnica de mitril, e coloca sobre nós, sobre o nosso corpo. Essa é a nossa redenção. Só que em cima dessa redenção a gente coloca nossas túnicas esfarrapadas, as nossas vestes esfarrapadas, o nosso casaco esfarrapado, e vamos levando a nossa vida, manquejando, tentando acertar, mas lá dentro de nós, aquela mitril nos protege de todos os dardos inflamados do maligno. Lá dentro de nós. Aqui você vai ver um homem pecador, todos nós pecadores. Mas aqui no nosso peito tem aquela proteção, aquela mitril de Deus, que nos protege do mal, que nos protege do pecado, que livra a nossa alma. Essa mitril de Deus é a nossa salvação que Cristo nos concede. E se inicia no dia do Natal, no nascimento do Salvador. Que Jesus possa abençoar a sua vida. Que Jesus possa te encher. E que hoje você possa, do mesmo jeito que Bilbo deu um presente para Frodo, do mesmo jeito que Deus deu um presente para a humanidade, que hoje você possa aprender a presentear as pessoas. Não estou falando de bugigangas desse mundo, calças, sapatos, tênis, estou falando do amor. Que hoje você possa amar como você foi amado por Jesus, como Bilbo foi amado, como Frodo foi amado por Bilbo. Que você possa amar e se entregar e fazer tudo por amor. Um beijo, Feliz Natal, que Deus abençoe a sua vida.